Ai, a saudade, o que que a gente faz com ela, hein? A gente que mora fora, tão difícil lidar com a saudade. Olá, meu nome é Patrícia, eu moro na Inglaterra desde 2019 e o tema hoje é sobre a saudade. É bem difícil, principalmente nos 2 primeiros anos, é difícil, tem muitos desafios no início, muita gente vem sozinha, né, se sente só. Mas no meu caso, eu vim com meu marido, com as minhas filhas, com meu núcleo familiar e a gente se apoia, né? Acaba que o núcleo familiar ele fica até mais fortalecido, a gente se apoia bastante e ajuda muito, assim. É claro que a gente sente muita falta, né? Dos nossos pais, as crianças, dos avós, dos primos, tios, os familiares todos, né? Os amigos. Mas com o tempo a gente vai vendo o lado bom disso também, que tem um lado muito bom, que é a conexão. A gente vai criando conexão. É... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente vai ao Brasil, não é fácil ir ao Brasil, geralmente a gente vai assim de 2 em 2 anos, porque é diferente quando você mora fora, né, que o voo fica 10 horas de distância, 12 horas de distância e os preços altos, né? Não dá para ficar indo sempre para o Brasil. É diferente de você morar dentro do Brasil em outra cidade que não é a sua cidade de origem, né? É mais fácil você se locomover. Agora, quando você está num país assim, que é bem longe e que fala outra língua também, porque muitas vezes a gente não se sente pertencente, né? Porque não é a nossa cultura, não é a nossa língua. E a gente chegou aqui, a gente não conhecia ninguém, assim, meu marido, eu, nossas filhas, a gente não conhecia ninguém. A gente foi fazendo amizade aos poucos, conhecendo as pessoas aos poucos. E mais o nosso núcleo familiar ficou cada vez mais fortalecido. Esse é um lado muito bom, assim, da gente estar sempre junto para tudo e se apoiando, se ajudando. E quando a gente vai ao Brasil, a gente não é que a gente não valorizava, a gente valorizava, mas assim, acaba que a gente fica mais presente nos momentos, sabe? Por exemplo, você sabe que você vai ao Brasil passear, ver seus familiares e que você vai voltar. Então você quer estar ali inteiro, ali, presente, sabe? Você quer pegar seu pai, sua mãe, fazer um monte de coisa com eles, conversar, saber da história deles. Tem gente que mora junto no Brasil e não sabe nem assim, histórias do passado, dos pais, né? Quem eles são de verdade, quem eles foram antes de você nascer, sabe? Assim, como pessoa mesmo, né? E, gente, estou num lugar lindo, olha isso. Escolhi esse lugar aqui, olha, super inspirador. Olha que lindo. Ó, deixa eu ir andando. Então, a gente fica assim mais inteiro, sabe? Mais conectado com as pessoas, porque a gente sabe que a gente não vai ficar ali, a gente vai voltar, né? Comida também, por exemplo, um cafezinho com pão de queijo para mim tem um valor hoje que antes não tinha, porque era normalizado, sabe? Ah, não, todo dia pode ter pão de queijo, né? Acarajé, eu amo acarajé. Eu fui criada na Bahia. E quando eu como um acarajé no Brasil, assim, sabe? Primeiro tem aquela contemplação, né? Eu fico contemplando o acarajé e fico ali horas comendo aquele acarajé, saboreando, sabe? Inteira, presente. Coisa que quando a gente está no Brasil é fácil. Todo dia a gente tem, a gente pode ter, né? As comidas todas, a feijoada, os amigos, os familiares. Tá todo mundo ali, né? Ah, o fulano chegou, ah, sabe? Agora não, agora a gente tem essa conexão assim com as nossas origens, sabe? É isso que eu percebo. Só que nem todo mundo consegue perceber isso, e principalmente assim no início, porque não é só a saudade, né? O sofrimento da saudade, é o sofrimento de tudo, do novo, dos desafios, né? De tudo que você tem que
reaprender, principalmente quando a gente mora num país que fala outra língua, é como se a gente tivesse nascido de novo. A gente não sabe nada, a gente tem que aprender tudo de novo. Até carteira de motorista eu tive que tirar aqui, sabe? Tudo é diferente. É uma outra cultura. E é difícil a gente se sentir pertencente, até depois de muitos anos também. Né? Isso vai depender muito de cada um, da história de vida de cada um. E esse, assim, eu acho que é um lado muito bom, assim, da gente valorizar mais os momentos, sabe? Da gente estar presente, da gente estar inteiro, da gente estar conectado ali com as pessoas, com os momentos, né? De valorizar muito mais, porque no dia a dia, no corre da vida, é normal, né? É normal, assim, tipo, ah, vamos ali numa feijoada, vamos, vai estar o fulano, o ciclano, tá. Mas quando a gente não tem isso todos os dias, que a gente sabe que vai ser aquele momento ali, depois de 1 ou 2 anos que a gente vai estar ali de novo, a gente fica muito mais inteiro, sabe? E tem outra coisa também, se você sente saudade, é porque você teve amor. Porque nem todo mundo sente saudade e tá tudo bem. Outro dia eu conversei com uma moça, ela é de Portugal, e ela falou que ela não vai a Portugal, ela mora aqui no Reino Unido, na Inglaterra, e ela disse que não sente saudade da família, dos familiares, porque ela não sente saudade do que ela não teve, né? Ela não teve amor, ela não teve compreensão, ela não teve apoio moral, ela não teve presença, né, dos familiares e, enfim, cada um tem uma história, e tá tudo bem, não sente saudade, entendeu? Se você teve saudade, é porque você teve amor, e isso é maravilhoso, né? Lembra disso quando você estiver tristinho aí, estiver sofrendo. Lembra que quando você reencontrar os seus familiares, as pessoas que você quer reencontrar, que vai ser de verdade, que vai ser inteiro, que vai ser. Oh, que lindo! Cachorrinho ali. Aqui é cheio de cachorrinho solto no parque. Sabe, que você vai estar inteiro ali, que você vai estar presente nos momentos, com as pessoas que você ama, que você vai comer aquele pão de queijo assim, como se fosse um, sei lá o que, sabe? Que você vai, enfim, que você vai realmente estar presente ali, entendeu? Então, pensa no lado bom, no lado positivo. Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado positivo. A gente só precisa aprender a pensar dessa forma. Tem um livro, quando eu fui buscar esse assunto, né, de saudade, na verdade eu pensei, porque eu gravei um vídeo há pouco tempo falando sobre 3 coisas que eu não gosto de morar fora. E a saudade tá nessa, tá nessa leva aí, né? 3 coisas, porque realmente é muito difícil. Só que no final eu falei assim: ah, a saudade dói. Cara, a saudade não dói mais, ela já doeu. Por quê? Eu aprendi a pensar assim, porque eu percebi isso, que a saudade conecta, sabe? Ela cria uma conexão, assim, eu me sinto muito mais ligada às minhas origens hoje, fora do Brasil, do que quando eu estava no Brasil. Então, assim, o significado que eu dou para uma feijoada, né, um samba, né, para as pessoas que eu amo, que estão lá, que me amam, né? O significado assim é muito mais intenso, sabe? Coisa que lá a gente normaliza, né? Por causa do dia a dia. Não, todo dia tem, todo dia eu posso falar com essa pessoa, todo dia a gente pode conversar, todo dia eu posso comer isso, aquilo, todo dia eu posso ir no lugar tal. A gente normaliza. Quando a gente está fora, a gente sabe que a gente só vai ter isso daqui a 1, 2 ou 3 anos, sei lá. A gente fica muito, muito mais inteiro ali nos momentos, com as pessoas, com as situações, a gente quer conversar, assim, a gente quer. É mais intenso, sabe? E as relações, elas não ficam superficiais, elas vão se aprofundando mais do que quando a gente está perto. Tem famílias
que fica ali, almoça, às vezes nem consegue almoçar junto, fazer uma refeição junto por causa da correria, e quando tá junto, às vezes tá todo mundo no celular, não bate um papo, sabe? Por quê? Porque normaliza o dia a dia. Você tem fácil aquilo ali, você tem fácil as pessoas ali, né? Então, quando a gente sabe que a gente não vai ter, a gente, opa, peraí, vamos falar tudo que a gente puder aqui, sabe? Me conta a tua história, vamos, né? Enfim, é desse jeito, as coisas mudam. Mas no início é difícil a gente pensar assim, porque tudo tem um lado bom, a gente precisa aprender a, a pensar de forma positiva, né? Gente, esqueci de falar desse banquinho, olha só. A gente está falando de saudade, né? Não dessa saudade que eu vou falar agora, essa saudade aqui é a saudade da perda, né? Quando alguém morre, inclusive tem gente que mora fora e acaba perdendo os pais, e aí fica naquela culpa. Mas se você viveu tudo com eles, se você ouviu e falou e teve inteiro ali, não, você não vai ter culpa. Você vai ter boas memórias, ótimas memórias. É sobre isso, sabe? É sobre a gente estar inteiro nos momentos, para a gente não sentir culpa, para a gente ter a consciência assim tranquila de que a gente esteve ali no, no, no que a gente pôde estar, né? Nos momentos que a gente esteve juntos, que a gente realmente esteve ali, porque tem gente que está junto e não está, sabe? É sobre isso. Então esse banquinho aqui é sobre a perda, né? É sobre a saudade da perda, é outra saudade que eu estou falando. Porque aqui eles oferecem em memória às pessoas que morreram. Aí eles colocam o nome nos bancos das praças, dos parques, em árvores também. Tem muitas árvores com nomes de pessoas que morreram. Esse aqui, ó, é em memória a Tony Johnson, que foi um marido muito amado, um pai e um avô que está para sempre em nossos pensamentos. Então, assim, quando eu vou falar dessa perda assim rapidinho, eu não sou especialista no assunto. Adoro psicologia, assuntos de comportamento humano, adoro, mas a minha graduação é em jornalismo. Mas eu tenho experiências assim de ter ido em vários enterros na minha vida. E quando a pessoa morre, o que ficam são as lembranças, né? A gente não vai lembrar do que aquela pessoa tinha, quanto ela tinha na conta, no banco, que carro ela tinha, onde ela morava, que casa ela tinha. A gente vai lembrar dessa pessoa, do que ela falava, do que ela falou pra gente, do que ela disse, sabe? Do que a gente viveu juntos, das memórias que a gente tem juntos. Isso é uma coisa linda. Então, assim, o que você quer deixar, né? Para as pessoas. Você quer, sabe, quando as pessoas tocam o nosso coração de alguma forma, sabe? Eu lembro que antes da gente vir embora para Inglaterra, eu e minha família, um mês antes eu tive a oportunidade de ver a minha avó paterna. E ela já estava bem assim, as velhinha, assim, e eu estava indo embora, sabe? Tava saindo do Brasil. Ela era do Rio e eu morava em Brasília. Então ela foi até o Rio de Janeiro. Minha tia levou ela lá. Não, ela foi até Brasília, né, com a minha tia. E eu pude dar um último abraço na minha avó. Eu até me emociono, assim, porque. Desculpa, gente. Tá até marcado aqui de óculos. Eu, eu pude. Eu tive essa felicidade de dar um último abraço na minha avó e eu já sabia, sabe? Eu sabia, eu sentia que ia ser a última vez que a gente ia se encontrar, porque ela não estava bem de saúde, né? Já estava bem velhinha e a gente estava vindo para cá. E aquele abraço foi assim,
Eu nunca tinha dado um abraço nela daquela forma, sabe? Foi um abraço muito intenso, porque eu sentia que ia ser o último abraço. E foi. Um mês depois eu recebi a notícia de que ela tinha morrido, mas ficaram as lembranças, né, dos momentos que a gente teve juntas. A gente não morava na mesma cidade, mas todas as vezes que a gente se encontrava, a gente conversava muito, sabe? A gente conversava sobre muitas coisas, assim. Eu perguntava dela, é, ela me falava dela, sabe? Da história de vida dela, do amor da vida dela, que foi o meu avô, das histórias, sabe? E tem tanta gente que mora junto, que mora na mesma casa, mora com os avós e não sabe nada da vida deles, da história deles, entendeu? Então é sobre isso, assim, quando eu falo de saudade, que tem um lado bom da saudade, né? É disso que eu tô falando, sabe? Da gente estar inteiro nos momentos, porque quando a gente sente saudade, parece que dá um clique, assim, desperta, né? A gente tá longe, não tem que aproveitar, é só aquilo. E, e esse é o lado bom da saudade. Esse é o lado bom. Tem um livro que eu li esses dias de um. Ele é brasileiro, mas ele mora em Portugal com a esposa. Eu até trouxe o livro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu sentar naquele banquinho ali que fica mais fácil, né? Ele é brasileiro, mora fora, mora em Portugal. Ele já morou no Reino Unido também com a esposa. E eu li esse livro porque ele fala sobre os sentimentos de morar fora, né? Das pessoas que moram fora. Ó, peguei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu sentar. Esse livro aqui. Ó, Morar fora, sentimentos de quem decidiu partir. Alegrias, angústias, derrotas, vitórias de quem resolveu ver o mundo de outra maneira. Cláudio Ábido. Se você tiver interesse, quiser comprar, eu vou deixar no. Não é propaganda, não, tá, gente? É só porque pode ajudar, né? Pode ajudar quem mora fora, assim, quem tá precisando de uma ajuda, de um apoio, assim, né? O livro, ele pode ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dele, do autor. E tem uma parte do livro aqui que ele fala sobre o Natal, né? Quando a gente está longe, que é muito difícil, o Natal. E tem a questão também aqui, uma frase que ele falou aqui. O nosso coração foi se tornando resistente aqui fora. Eu concordo muito, assim, que o nosso coração ele vai ficando mais resistente mesmo quando a gente mora fora. Mas no Brasil também. Dependendo das vivências da pessoa, das experiências, né, que a pessoa passa na vida, ela vai ficando mais resistente, o coração vai ficando mais resistente. Com relação ao Natal, por exemplo, no Brasil, eu trabalhei 10 anos na aviação, eu fui profissional de meteorologia aeronáutica na aviação, então eu trabalhava por escala, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né, esses horários assim. E trabalhava Natal, trabalhava Ano Novo, então eu perdia muitas comemorações, muitas datas, né? O meu marido também trabalha na aviação, ele é piloto, então escala, né? No Brasil sempre ele estava sempre também perdendo essas comemorações em família, né? Quando eu podia eu ia com ele, quando eu não podia eu tinha que trabalhar. Então assim, eu acostumei a não dramatizar datas, sabe? Assim, fazer drama com datas. Isso é uma coisa minha, eu acostumei por causa da minha história, né? Mas eu sei que muitas pessoas, assim, fazem muita questão das datas, né?
eu não precisei morar fora para ficar resistente com relação a isso. Eu passei por experiências no Brasil que me fizeram ficar resistente com relação a datas comemorativas, né? Natal, aniversários. Então isso para mim eu já era ok antes de vir morar fora. Mas eu entendo que é comum as pessoas realmente ficarem muito tristes e muito chateadas, né? Porque não estão no Natal com os familiares, né? Como de costume, enfim. Mas será que quando você estava no Natal lá no Brasil, quando você morava lá, nas datas, será que as datas eram realmente celebradas, comemoradas? Ou era assim, só aquela coisa ali de chegar, um dá presente pro outro, come e vai embora? Também tem isso, né? E quando não briga, né? Às vezes tem as briguinhas, as tretas, né? Entendeu? É sobre isso, sabe? É sobre você estar mais ali, assim, presente, valorizar, tipo, né? Não, pra que treta, gente? Eu não tenho isso todo dia, a hora que eu quero, todo ano, né? Pra quê? Não, vamos sentar, vamos conversar, né? Vamos aprofundar aqui, né? Nessa data, oração, né? Tem gente que nem reza no Natal, sabe? Não sabe o significado da data, não percebe isso. Tipo, o Natal é o quê? É só para comer e trocar presente e ir embora? Agora tem Natal que as pessoas. É como se fosse uma festa normal, né? Tipo, uma celebração normal e que às vezes você passa Natal com gente que você nem vai com a cara às vezes, né? Que seu santo nem bate, aí você tá lá no Natal com a pessoa. Natal para mim é uma data íntima. Enfim, mas cada um é cada um, né? A questão aqui não é essa. É isso, a saudade faz a gente estar mais inteiro ali, a gente valorizar mais os momentos, as pessoas, né? A nossa cultura, as nossas origens. É sobre isso. Esse vídeo tá grande, né? Tá ficando grande esse vídeo. Então é isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha curtido. Deixa seu comentário. Se você mora longe ou se você mora no Brasil, está querendo vir para cá, está querendo sair do país e para outro país, né? E tem um receio de que a saudade vá doer, né? Esse vídeo pode te fazer refletir, né, sobre esse assunto. E é isso. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.